literatura sobre a relação entre a liberalização financeira externa, a integração das economias ao ambiente das finanças globalizadas e desregulamentadas, o crescimento econômico sustentável e a existência de crises financeiras é ampla e absolutamente sujeita a divergências. Até onde é a nossa perspectiva, vem crescendo ao longo do tempo o volume de evidências que sugerem que não existe uma relação de causa e efeito robusta entre a liberalização financeira e o crescimento econômico sustentável. O que existe são ciclos curtos de expansão e contração, e na média o crescimento não se acelera. Isso porque a liberalização financeira e a integração dos países ao ambiente financeiro tem sido associada a recorrentes crises financeiras. Quando o dinheiro entra nas economias, há uma valorização dos ativos financeiros, queda na taxa de juros, as moedas se apreciam como regra geral, as moedas dos países receptores, e pensando particularmente nos emergentes desenvolvimentos, e há crescimento. Quando o ciclo financeiro se altera e esse dinheiro sai por alguma razão, vem a crise econômica, o baixo crescimento, e aquilo que se ganhou na etapa de expansão perde-se na etapa de contração. Por isso que a literatura empírica tem dificuldades em estabelecer elos causais consistentes, como nós vamos ver. Isso é uma questão que vem de um debate desde há muito tempo. Logo após a crise financeira asiática, que vai atingir economias consideradas até então muito sólidas e pouco vulneráveis, particularmente a Coreia, o professor Bhagwati, da Universidade de Colômbia, à época, escreveu um artigo que foi muito influente na revista Foreign Affairs, em que ele chama, o artigo chamado o Mito do Capital, em que ele faz uma enorme crítica à pressão dos bancos americanos, com o apoio do seu governo, para que os países emergentes de desenvolvimento realizassem processos rápidos de desregulamentação financeira. Para ele, isso foi a causa da crise na Ásia. Uma desregulamentação financeira muito rápida e muito intensa, que produziu instabilidade e crise. É importante dizer que o professor Bhagwati é uma referência do pensamento pró-abertura de mercados no que se refere a comércio. Ele é um economista liberal, um economista defensor do livre mercado, e acredita que há evidências de que o livre mercado, no que se refere ao comércio de mercadorias, é benéfico. Esse tema, na nossa perspectiva, também é extremamente polêmico, não é exatamente a visão que nós temos. Nós achamos que isso é muito mais complexo do que a visão ricardiana ou Heck-Cherolli, ou a visão dos modelos neoclássicos de comércio que o professor Bhagwati defende e sugere. Porém, o que ele aponta? Que no plano financeiro, isso lá no final dos anos 90, não haveria nenhuma evidência neste sentido, de que a liberalização financeira produziria crescimento sustentável tal qual a liberalização comercial. E que isso nada mais era do que o conjunto de interesses dos bancos americanos. Isto dito, de novo, por alguém que é de dentro do establishment e alguém que tem credenciais pró-liberalização incontestáveis. Mesmo com as crises financeiras recorrentes nos países emergentes, mesmo com uma crise interna nos Estados Unidos antes da crise financeira global, que foi a queda forte no valor do mercado acionário americano no começo dos anos 2000, a falência, inclusive fraudulenta, de empresas, de fundos de investimento no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a defesa da globalização financeira continuava muito intensa no establishment. Pegamos aqui dois exemplos, o Martin Wolf, colunista-chefe do Financial Times, um ícone do pensamento conservador, um autor por quem eu tenho uma grande predileção, era um defensor da integração dos países e da globalização, assim como o economista, uma das grandes referências na área monetária nos Estados Unidos, Frederick Mishkin. Então eles defendiam que a globalização financeira, sim, ajudava a acelerar o crescimento, a reduzir a pobreza e aumentar a eficiência das economias. Isso às vésperas da crise financeira global. O que os estudos do FMI sugeriam? Desde o estudo pioneiro do Prasad, em 2003, a mesma equipe vai realizar estudos posteriores. O que eles vão fazer? Pegar os modelos tradicionais de crescimento, em que a variável dependente é o crescimento da renda per capita,
com respeito a alguma medida de abertura financeira, né? Normalmente a abertura financeira calculada de jure, né, pegando indicadores de abertura ou mesmo de fato, pegando fluxos ou estoque de capitais como proporção do PIB. Fazendo dois modelos de regressão. Uma regressão não condicional, uma variável contra a outra, o crescimento per capita contra a abertura financeira. Nota que quanto mais nós nos deslocamos, né, para a direita no eixo horizontal, mais abertas são as economias, quanto mais para cima, maior a taxa de crescimento per capita no eixo vertical. A segunda regressão é uma regressão condicional, na qual as variáveis de controle, né, são as tradicionais dos modelos de crescimento econômico, a renda per capita no início, os níveis de escolaridade, proxies para estabilidade política, proxies para estabilidade macroeconômica. O que esses resultados sugerem? Que para uma amostra ampla de países não há uma relação causal entre crescimento da renda per capita numa janela de longo prazo e maior abertura financeira, com ou sem controles para outras variáveis. Se aquela teoria neoclássica funcionasse, essa reta de ajuste deveria ser positivamente inclinada. Isso significa dizer que em todos os casos a maior integração financeira não gera crescimento? Não, nós não podemos dizer isso. Em alguns casos esteve associado, em outros não. Na média dos países não há esta relação. E não é só um estudo. A maioria dos estudos, de forma esmagadora, gera evidências nesta direção. Aqui é um outro estudo do Bank for International Settlements, que aí não olha para a integração internacional, mas olha para dentro dos países. Olha para o fenômeno da financiarização, em alguma medida. No sentido de que o valor adicionado do setor financeiro e o emprego do setor financeiro cresceu muito nos anos 80 para cá. Há um inchaço do mundo das finanças. Mas será que isso entregou maior eficiência? Porque o argumento é esse. As inovações financeiras, o crescimento da intermediação financeira é bom para a sociedade, né, esse crescimento, porque a sociedade vai transformar poupança em investimento, vai crescer mais. Será que é o que nós observamos? A resposta do Bank for International Settlements, de novo, uma instituição do establishment financeiro internacional, né, considerado o Banco Central dos bancos centrais, é não. Né? O crescimento do setor financeiro, até um certo ponto, está associado a ganhos de produtividade. Quer medido em termos do crescimento do emprego, no financeiro sobre o total do emprego, quer seja do valor adicionado. Então, medindo dessas duas formas, né, até um certo ponto, mais finanças gera maior eficiência. Só que a sequência do crescimento do tamanho do setor financeiro acabou associado a perdas de eficiência na economia. A gente pode pensar o seguinte: aquele jovem brilhante que poderia estar alocando o seu trabalho e o seu brilhantismo para produzir bens e serviços para o conjunto da sociedade, prefere trabalhar num banco porque vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, os mecanismos, inclusive de compensação financeira, a baixa tributação, os ganhos proporcionalmente altos, foram gerando essa distorção na perspectiva de muitos, essa é a perspectiva que o Bank for International Settlements está nos trazendo, e que, ao fim e ao cabo, nos países ricos não está associado a ganhos de produtividade. Isso aqui é um outro exercício que gera o mesmo tipo de resultado. O crescimento, né, do emprego no setor financeiro associado a uma perda de produtividade ao longo do tempo nos países de alta renda.